Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma live, começando para compartilhar conhecimento com vocês. Vamos dar um tempinho para a galera ir chegando. Dessa vez eu não tô achando aonde botar o título aqui para vocês. Engraçado, mudou tudo aqui no Instagram. Mas, de qualquer forma, apesar de eu não estar achando aonde colocar esse título para vocês, eu vou falar. E a gente vai conversar hoje sobre uma teoria muito interessante que eu conheci há muito tempo atrás, na verdade, sobre as linguagens do amor. É uma teoria bem legal e uma teoria que foi construída para falar com casais, mas que foi, obviamente, por ser uma teoria que fala de linguagens, né, interpessoais, ela também se adaptou a crianças. Estou esperando aqui para falar com a gente a Mariana, do perfil Magistra, que eu já vi que ela já está aí. E eu tô botando aqui para fazer um convite para ela. Mariana é uma amiga minha, muito querida, muito capacitada, muito inteligente. Ela é pedagoga, fizemos faculdade juntas. Ela é psicopedagoga, também fizemos faculdade de psicopedagogia juntas. Oi, Mari, tudo bom? Tudo bem? Estou Boa apresentando aqui noite. você para a galera, falando que a gente fez faculdade juntas, né, de pedagogia, de psicopedagogia também. E além disso, a Mari fez especialização em alfabetização e ela também é mestre em educação especial, certo? Certo. Diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão. Então, estamos falando aqui com uma super educadora, além de super amiga querida. E aí, a gente vai falar então para vocês. Eu estava aqui comentando com a galera que eu não consegui pôr o tema da live aqui, o título. Não sei por que, não apareceu para mim no mesmo local que sempre apareceu. Mas eu até demorei 1 ou 2 minutinhos hoje para colocar a live no ar, porque o layout todo do Instagram mudou. E a Mudou, gente, eu percebi. e a gente tá algumas semaninhas assim sem fazer live, a gente estava fazendo toda semana durante um tempo, mas agora que a gente voltou a abrir turmas para o português lúdico, a gente está bem mais assim, atolada de trabalho, graças a Deus. E aí eu acabei ficando por fora. Eu fiquei, gente, cadê o botão aqui que eu clico para fazer live? Eu não estava nem encontrando. Mas encontrei, só não estou encontrando essa questão do título. Mas eu vou repetir então, para quem está chegando agora, que a gente vai falar sobre um tema super interessante, que é as 5 linguagens do amor. Ah, lá, alguém está me dando dicas. Gente, eu adoro essas pessoas maravilhosas. Você pode escrever no comentário e depois clicar e ficar ele. Eu achei que se eu fixasse ele, eu só iria fixar para mim. Mas eu vou tentar, vamos lá. Mas, porque eu acho que vale a pena, porque, né, quando as pessoas passam pela live, elas querem saber do que a gente está falando, né? Ninguém quer passar por aqui correndo e ficar esperando para entender o assunto. As 5 linguagens do amor das crianças. Então, para quem chegou agora, esse é o tema da nossa live de hoje. É uma. Vocês estão vendo pinado aí para vocês o tema? Ficou Ah, fixado. que maravilha! Gente, obrigada pela dica, Nina. Amei. Tá vendo? A gente precisa mesmo tanto dessa troca, né? O que seria de mim sem vocês? Foi. Agora quem entrar aqui sabe do que a gente está falando. É uma teoria muito interessante. Eu estava falando para vocês que eu conheci essa teoria, que é do Gary Chapman, que ele é um antropólogo, enfim, além de várias outras qualificações que ele tem. E ele fez um estudo sobre as linguagens, né? A gente fala muito aqui no português lúdico sobre linguagem, português, inglês, língua de herança, né? Primeira língua, segunda língua, língua materna. E existe esse tema que pouquíssima gente conhece, que são as linguagens do amor. E fala um pouquinho, na verdade, né, do fato de cada pessoa sentir amor, expressar amor de uma forma e
se sentir amada de uma forma. E se a gente não consegue entender essa linguagem nas pessoas que nos rodeiam, a nossa comunicação fica um pouco desequilibrada. A gente não consegue estabelecer, às vezes, uma harmonia com as pessoas ao nosso redor. E às vezes a gente também fica super naquela sensação de tipo assim, eu faço tudo por aquela pessoa e eu não ganho nada em troca, porque talvez essa pessoa esteja expressando amor para você, né, de uma forma diferente. Ou a gente se sente assim, às vezes, exausta, porque faz tudo por alguém, pelos filhos, por um parceiro, por um amigo. E essa pessoa parece que não se sente amada, quer mais, quer mais, quer mais. E o mais interessante foi que, assim, a Mariana, gente, ela tem dois perfis, que é o Mariana Psicopedagoga, e ela tem o Magistra Oficial. E nos dois perfis vocês vão encontrar, assim, conteúdos excepcionais sobre educação. Eu estava vendo lá hoje que já teve um post sobre alfabetização, muito bacana, vale a pena vocês entrarem depois para conferir. Vale a pena vocês seguirem, e foi lá que eu me reconectei com essa temática das linguagens do amor, que na verdade, né, é uma linguagem que eu conheci, já tinha lido o livro para casais e tinha completamente me esquecido, assim. No próprio livro de casais ele tem um índice sobre a linguagem do amor das crianças, mas ele ampliou bastante esse estudo, né, e escreveu um livro falando exclusivamente sobre isso. Então, assim, eu vou deixar até a Mari apresentar um pouquinho melhor essa teoria, porque ela tem bastante post lá no Instagram dela, vídeo, e já fez live também sobre o assunto. É um assunto que, assim, vale muito a pena compartilhar com vocês. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E o tema das 5 linguagens do amor, eu também conhecia só a respeito do casamento, né? O tema para casais. E aí, pesquisando, eu me deparei com um livro, que eu até botei aqui, né, para mostrar para vocês, as 5 linguagens do amor das crianças. E esse livro, ele foi escrito pelo Gary após o livro das 5 linguagens do amor para casais. E, na verdade, foram os próprios leitores que sentiram que fez muito efeito, né, que a teoria das 5 linguagens do amor salvou muitos casamentos, e os próprios leitores começaram a falar, poxa, por que você não escreve sobre criança, sobre adolescente? E aí o Gary fala que ele ficou um pouco resistente, mas ele chamou um amigo da área, e aí eles resolveram juntos estar escrevendo esse livro das 5 linguagens do amor das crianças. E é muito interessante, porque o que acontece, né? Como você mesmo falou, às vezes a gente sente até uma exaustão, porque parece que está fazendo tudo, dando o nosso máximo, e não sente que isso está dando um efeito, né? Como se a gente estivesse enxugando gelo. Às vezes, por mais que a gente faça tudo para a criança demanda da gente algo muito grande e a gente tem a sensação de que não está conseguindo suprir. Mas o Gary fala que muitas vezes a gente dá o amor que nós queremos e não o amor que o outro necessita. E é importante a gente refletir sobre isso, porque às vezes eu dou o que, na minha concepção, eu acho que é o necessário, mas eu não sei o que para o outro é o fundamental. E aí, quando essas linguagens do amor, elas não casam, a comunicação fica o quê? Prejudicada. Exatamente como acontece, né, com a nossa língua, com o idioma. A linguagem do amor ali, ela não consegue combinar e a relação não fica tão boa, digamos assim. Então, a teoria das 5 linguagens do amor, ela nada mais é do que uma teoria para poder nos ajudar a ter uma qualidade melhor nos nossos relacionamentos. E no caso de hoje, a gente está falando do nosso relacionamento com as crianças. Então, é uma teoria que serve tanto para pais, quanto para professores, educadores e para todas as pessoas que convivem com crianças, né? Exatamente. E assim, eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu, que foi até... Eu nem contei pra você, eu acho, Mari, me corrija se eu contei ou não. Mas assim, eu tava numa semana que eu estava já assim muito cansada. E eu falei, minha sogra tá aqui, minha mãe tá aqui. E assim, eu sou uma mãe que eu passo o dia com as minhas filhas, né? Principalmente nessa época de pandemia. Há um ano, agora eu já acabei minha licença maternidade, mas há alguns meses atrás,
eu ainda estava, né? Então eu já estava 1 ano de licença maternidade em casa com elas. Eu viajei durante a minha licença maternidade com elas. Eu passei meses no Brasil com elas, só para elas. Era praia, carinho, livro, tudo que vocês podem imaginar para elas. Até que, obviamente, chegou agora o momento de eu ir retornando, né, vagarosamente às minhas atividades profissionais. Mas eu tava numa semana que eu tava assim, gente, eu trabalho no final da tarde pra noite, quando eu posso me alternar e revezar com meu marido. Eu tenho a minha mãe e a minha sogra aqui, eu não tô deixando elas numa creche. E tudo bem se eu tivesse, porque isso é uma coisa mais normal, toda criança vai pra creche, vai pra escola. Mas eu tava assim, tão cansada e assim, até triste, pensando, crianças só querem mais de mim e tudo que eu faço parece que não é suficiente. E foi aí, Mari, que eu entrei no seu perfil, mexendo na internet. Eu sempre entro para ver o que tem de novidade. E foi aí que eu vi que você tinha posts sobre as linguagens do amor. E eu comecei a ler, assistir, né? Porque tem vídeo também. E eu falei, gente do céu, isso aqui, essa teoria, gente, eu vou falar para vocês, não é uma coisa assim, olha, descobrir o mundo. Mas é uma coisa que a gente não se atenta. É uma coisa que chega a ser óbvia. Não se trata, eu acredito ou não nessa teoria. É simples. A gente sabe que para a gente se comunicar bem, a gente precisa entender o outro bem. Às vezes a gente faz uma brincadeira, a pessoa não gosta. Poxa, essa pessoa não gosta de piada. Essas sutilezas a gente percebe no nosso dia a dia. E assim, é a mesma coisa com a relação de afeto. Eu preciso entender o que agrada essa pessoa. Não adianta eu chegar com flores. Minha mãe é uma pessoa que, assim, detesta ganhar flores. Detesta, detesta, detesta de qualquer jeito. E então não adianta eu dar flores pra ela, porque ela não vai gostar. Vai agradar quem? Vai agradar o meu ego, porque eu me senti, né? Ai, tô comprando flores pra minha mãe. Então, assim, essas sutilezas na relação, né? Com relação com qualquer pessoa, a gente precisa entender, a gente precisa aprender, a gente precisa se sensibilizar. Por isso que eu falo que não é uma questão de, ai, sabe, as linhas da psicologia e eu acredito aqui ou eu acredito ali. Não se trata disso. Se trata de uma coisa que, assim, é relativamente até óbvia, mas eu também aprendi que o óbvio, às vezes, é tão óbvio que ele precisa ser dito, porque a gente não se atenta ao óbvio se ele não for mencionado. Então é por isso que eu chamei você aqui, porque eu falei, gente, eu preciso ouvir, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque aí eu fui assistir os seus vídeos, voltei no livro do Gary Chapman e comecei a me sensibilizar no dia a dia para as coisas que agradam minha filha. E aí eu descobri que a Antônia, por exemplo, a gente vai falar, a Mariana vai falar um pouco mais, eu descobri a linguagem dela agora. Então, assim, agora eu não preciso passar o dia inteiro tão exausta com ela e parece que, né, parece que eu já não tenho mais nada para dar e ela não tá feliz, tá reclamando, tá querendo mais o tempo inteiro, sabe? Eu falava, gente, minha filha é uma sanguessuga, alguém me ajuda. Até que, de repente, tipo, é de verdade. Eu não vou dizer que é mágica, porque é óbvio que todo relacionamento tem seu problema. Mas tudo se transforma quando você transforma o seu olhar e se coloca com um pouco mais de sensibilidade diante do dia a dia para ver o que agrada ou não. Então eu vou deixar, Mari, você falar um pouquinho disso, né? Por que é importante e quais são essas linguagens do amor? Como é que a gente pode identificar isso nas crianças, nas pessoas ao nosso redor de forma geral, para que a nossa comunicação seja clara. Exatamente. Uma coisa muito importante é a gente entender qual é o objetivo das 5 linguagens do amor. O objetivo é a gente conseguir fazer com que a criança se sinta amada, porque na criação dos filhos muitas coisas são importantes, mas o alicerce é o amor. E principalmente esse amor do pai, esse amor da mãe, esse amor dos cuidadores. Então, a gente precisa estar como? Construindo esse alicerce num solo fértil. E a gente precisa construir através de conhecer o outro. Porque, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não consegue observar. A gente cai no automático. Então, foi exatamente o que você falou. A gente não consegue, às vezes, ter uma noção do que vai ser necessário para aquela pessoa. E quando a criança ela se sente amada, ela constrói uma autopercepção positiva, ela vai se sentir mais segura e ela se sentindo amada, ela vai conseguir mostrar o que ela tem de melhor. Porque quando a criança ela não se sente amada,
Até para chamar a atenção, ela começa a mostrar outras coisas que não são as suas melhores qualidades. Então, a gente precisa estar focado na construção desse alicerce, apesar de ser algo difícil, apesar de ser algo trabalhoso. Mas a gente tendo o foco na construção do alicerce, que vai ser fundamental para a construção do indivíduo, dessa criança, para ser um adulto mais saudável em questão a toda a parte emocional, ao relacionamento com as pessoas, então vale a pena a gente fazer esse esforço e ter esse olhar. E aí tá todo mundo aqui curioso para poder saber... Todo mundo perguntando, quais são essas 5 linguagens do amor? E aí, a primeira linguagem, né, que eu vou trazer aqui para vocês, a gente chama da linguagem do toque físico. Muitas crianças, elas têm uma necessidade maior do que outras de receberem beijo, de receberem abraço, de estarem ali sentindo esse contato da pele, né? São crianças que elas vão exigir um tempo de contato maior do que outras crianças. E muitas vezes, quando é bem pequenininho, a gente faz muito esse contato. Aí vai crescendo um pouquinho, já diminui, já não tem tanto a questão do colo. Exatamente. E aí, as crianças, quando estão numa idade, às vezes, 2, 3 anos, que ainda não sabem verbalizar completamente isso, começam a agir de outras formas para conseguir esse toque. E, às vezes, não é a forma mais agradável ao nosso olhar, né? Pra gente é uma forma que gera até um estresse, uma raiva, mas muitas vezes a criança só quer esse toque. Ah, Mariana, mas aí como é que eu posso fazer para conseguir colocar isso no dia a dia? Gente, às vezes, quando você vai assistir um filme com a criança e sentar mais grudadinho ali, encostar bracinho com bracinho, vai passar pela sala, a criança tá brincando, faz um carinho na cabeça, vem aqui me dá um beijo antes da criança ir para a escola, me dá um abraço. Então, o toque físico, ele é uma forma de linguagem do amor e é uma forma que muitas crianças se sentem amadas. E no livro, o Gary fala muito de exemplos de crianças, e aí ele perguntava assim, como é que você sabe que a sua mãe te ama? E aí a criança falava, porque minha mãe me abraça, porque meu pai brinca de lutinha comigo no chão. E são crianças também que se dão muito bem com esportes de contato, né? Artes marciais, são pessoas que elas se sentem muito seguras dentro dessa questão do toque. E o que não é igual para todo mundo, né? Porque tem muita criança que não gosta. A minha mais velha é super assim, tipo, mãe, deita aqui comigo. Aí eu vou e deito na cama dela, depois ela chega pra mim, tá bom, mas você não vai dormir aqui não, né? Você vai dormir na sua cama, então você já pode ir pra lá. Eu acho tão engraçado isso. Porque realmente, assim, tá claro que não é que ela não goste de forma nenhuma, não é isso. E também não é que a gente vai escolher uma única forma de expressar amor pelos nossos filhos, né? A gente combina isso no nosso dia a dia. Mas quando a gente se sensibiliza para entender, qual é a linguagem que realmente ela se sente amada? Nas outras ela vai se sentir feliz, alegre, porque obviamente são linguagens que culturalmente transmitem a ideia de amor, alegria, agradabilidade. Mas não quer dizer que essa criança vai necessariamente se sentir amada dessa forma. Muito legal. O Gary fala muito da linguagem principal, né? Que todo mundo tem a sua linguagem principal. Mas que isso não significa que nós não devemos e não poderemos utilizar das outras. E uma coisa muito importante da gente falar é que até mais ou menos os 4, 5 anos, a gente não consegue muito identificar essa linguagem principal. Então, nós precisamos oferecer todas as linguagens o máximo possível. E aí, a partir dos 5 anos, a gente já consegue ter uma visão melhor, principalmente pela capacidade da criança de verbalizar. Tipo isso que você falou, mamãe, agora pode ir pro seu quarto. Já tá bom. Antônia já tá verbalizando, né? Agora, é diferente do Gabriel. Meu filho, ele tem uma coisa de dar a mão. Então, mamãe, dá a mão, tudo dá a mão. Vê filme dando a mão, sai de casa dando a mão, abracinho, beijinho. Ele olha, abraço, beijo. Ele só tem 3 anos, mas eu acho muito que ele tem essa tendência à questão do toque físico, porque ele solicita no dia a dia. E aí, depois da linguagem do toque físico, a gente vai estar falando da linguagem dos presentes, que é uma linguagem que muitas pessoas acham, às vezes,
que é a mais do que suficiente, né? Muitas pessoas acabam enchendo as crianças com muitos e muitos presentes e às vezes a criança ela nunca está satisfeita, ela não gosta de nada. Gente, o que é isso? E aí é porque a linguagem do amor dela não é o presente. E aí a gente enche de presente achando que vai agradar, a criança, tá bom, deixa ali de lado e vai brincar, vai fazer E outra quer coisa. presença. Pois é, mas é isso que eu ia falar. Que muitas coisas do presente, né, dessa linguagem do presente, eu até estava lendo e analisando, se remetem muito à questão da presença. Porque a linguagem do presente, ela não está dizendo de presentes grandiosos, mas de ser lembrada, da criança ter a consciência de que foi lembrada. Do tipo assim, eu fiz um bolo de chocolate para você, porque eu sei que você gosta de bolo de chocolate. A diferença é que essa criança ela vai se apegar muito no significado ali do bolo e não do ato do fazer o bolo. Mas o bolo, o concreto, ele vai representar o quê? Minha mãe pensou em mim, minha tia lembrou de mim. E aí, a gente não precisa dar nada caro, né, gente? O presente pode ser uma lembrancinha, é aquela criança que... Eu lembro assim, quando meu pai viajava trabalhando, eu queria pegar sabonete do hotel, lembrancinha do avião. Papai, o que você trouxe? E eram essas coisas pequenas, né? Um bilhete, uma flor que eu sempre dava para a professora, por exemplo. E a gente tende, a criança tende, né, a expressar mais a linguagem dominante dela. Então, isso Sim, é exatamente. Isso daí é bem legal, isso é bem legal. Eu também me lembro do meu pai trazendo coisas para mim quando ele viajava, e eu me lembro de eu esperando por isso. Uhum. Já a minha mãe, ela assim, ela nunca soube dar presente, ela me levava junto com ela para comprar. Felizmente, a minha linguagem principal não é presente, eu nem sei se teria como ter se tornado presente diante dessa criação, né? Que ela não me dá presente, ela não gosta de dar presente, ela não sabe dar presente. Mas a minha filha, ela já é super de presente. E eu também voltei nessas leituras, né, em contato com o seu perfil e tal. E eu comprei o livro para o meu Kindle também, estava dando uma lida nessa semana, porque realmente, como eu disse, não estou mentindo aqui sem demagogia, eu li porque eu senti que eu precisava me reconectar com esse tema e ter um pouco mais de sensibilidade, porque eu estava sentindo esse desequilíbrio assim no nosso relacionamento, mãe e filha, mãe e filha. Eu me senti o tempo inteiro ali tão exausta, tão sugada, né? E aí, quando eu dei por mim, poxa, eu não tô comunicando o meu amor da forma certa. E aí, no livro, ele fala exatamente isso que você falou. Observa como a criança transparece para você o amor dela. E aí você vai ver que aquilo também é a forma que você, né, pode, de vez em quando, ainda que não seja natural de você, porque você quer construir essa base sólida, esse terreno fértil para o desenvolvimento dela, que só pode ser desenvolvido através de um ambiente no qual a criança se sente amada. E aí a gente tem que fazer, às vezes, um esforcinho. Ele fala lá, não precisa ser todo dia, pode ser uma vez na semana, pode ser dia sim, dia não, né? E é como a gente estava falando aqui também, a gente não exclui as outras linguagens, mas quando a gente observa e reconhece essa linguagem principal, toda a comunicação fica mais fácil. E aí eu comecei a ver que a minha filha, ela adora catar pedrinha para me entregar. Claro que isso é uma coisa de muita criança, tá? Isso daí não é o único fator que me levou a achar que a linguagem dela é a linguagem dos presentes. Mas eu observei em outros gestos. Fazer desenho e me dar constantemente. Toda vez que eu saio, ela me pede para trazer uma coisa para ela. E eu cheguei a pensar assim, gente, eu devo estar educando essa criança muito mal, que toda vez que eu vou na rua, eu acho que eu tenho que comprar uma coisa para ela. Mas a gente se sensibiliza e percebe que quem disse que presente é comprar, né? E quem disse que presente é brinquedo, e quem disse que presente é comida, né? Esses dias uma amiga minha, artista, massa, depois eu vou tentar fazer um post sobre isso, até porque eu quero que vocês conheçam o trabalho dela. Ela me mandou o link e ela está fazendo umas artes muito legais. Ela é iraniana, mora aqui no Canadá. E eu olhei eu falei, gente, a Antônia ia adorar ter isso no quarto dela. E eu comprei para ela, encomendei, chegou. Gente, ela ficou numa alegria tão grande, porque ela reconheceu por trás daquele presente, você vê, não é um brinquedo que ela brinca, né? Não é uma comida que ela come, mas ela reconheceu por trás daquilo
um gesto no qual ela percebeu que eu lembrei dela e que eu preparei algo para ela. Então, assim, eu tô super inclinada a achar que a linguagem dela é essa. Apesar dela só ter 5 anos e também é o que a gente estava falando, né? Essa linguagem ela vai ficando um pouco mais bem estabelecida quando a criança é um pouco mais velha. Mari, a gente está falando, e eu sei que tem mais linguagem para a gente cobrir, porque são 5, a gente falou de 2. Só Mas duas, hein? tem uma pergunta aqui que eu achei super interessante, da Mariana Ferreira, que é assim, quando a linguagem do adulto e da criança é completamente diferente. O adulto não gosta de toque físico, a criança gosta de toque físico. Deixa eu ver se foi exatamente isso. Foi isso que ela colocou aqui. Tô Ele vendo. dá algumas dicas também sobre, né, sobre esse tipo de situação. Você quer comentar um pouquinho? Então, eu vou comentar falando até um pouco de uma outra linguagem. Eu vou entrar na linguagem dos atos de serviço, que nem seria agora, mas vai dar para a gente conseguir fazer um link e compreender, né? Existe uma linguagem do amor chamada atos de serviço. E o Gary, ele vem falando que a maternidade por si só, ela já é um ato de serviço. Porque a partir do momento que você sabe que está esperando um filho, a partir do momento que você escolhe ser professor, dar aula, trabalhar com crianças, conviver com crianças, você sabe que vai ter essa questão da doação. De muitas vezes a gente abrir mão do que a gente quer para poder servir o outro, né? E muitas vezes, para a gente conseguir corresponder a essa linguagem do amor da criança, a gente precisa manter o foco aonde? O Gary fala exatamente isso. Mantenha o foco no objetivo e faça o que é necessário ser feito. Porque essa criança, ela necessita desse tipo da linguagem do amor. Ela precisa disso para construir ali, ó, a sua vida no alicerce do amor, ter uma melhor maturação emocional. Então, o Gary fala exatamente disso. E ele também fala, né, em questão do toque físico, por exemplo, a gente não precisa ficar o tempo todo abraçado, mas é começar com esses gestos singelos que são mais fáceis para quem não gosta, né, para a mãe e para o pai que às vezes não tem isso. Fazer um carinho na cabeça quando a criança passa perto, encostar bracinho com bracinho, dar um beijinho no rosto, tentar colocar essas pequenas pitadas no dia a dia, isso já vai estar enchendo o tanque de amor da criança, né? O Gary fala do tanque de amor. E aí a gente mantendo esse tanque de amor sempre cheio, a criança vai estar melhor e talvez, quem sabe, né, não vai precisar de tanta ênfase aí nesse toque físico, por exemplo. E é a gente pensando mesmo nessa questão da... Não sei se é a palavra certa, né? Seria assim uma servidão, né? O ato de servir, ele já está dentro da questão da maternidade. A gente precisa amamentar, a gente doa o nosso corpo, né? Doa o nosso leite, o nosso seio, nós doamos a nossa barriga para gestar uma criança. E a gente já está aí vivenciando a linguagem do amor dos atos de serviços desde quando a gente espera o nosso filho. E tem crianças que necessitam observar isso, né? Por exemplo, o que seria o ato de serviço propriamente dito no dia a dia? A gente conseguir ajudar uma criança a fazer uma coisa que ela precisa fazer. Então, um carrinho do seu filho quebrou e aí você chega pertinho e vai ajudar a conseguir consertar. É importante você falar isso, que não é assim, não é varrer a casa para a criança correr, não é isso que a criança quer. Não, não. É o ato de serviço referente às necessidades da própria criança. Exatamente. Né? Porque aí... tem muita mãe que fica assim, mas eu já faço tudo por você, eu cozinho pra você, eu dirijo para levar você na escola, eu pago as suas contas, isso daí, coitado da criança. Você tá ouvindo, mas não tá entendendo nada, porque não significa. A gente também tem que lembrar que a criança, ela precisa de uma linguagem concreta, ela ainda tem dificuldade de abstrair algumas situações. Isso. Mais velho, a gente entende e valoriza, né? Poxa, minha mãe fez tanto por mim. Mas criança, ela não vê essas coisas que não estão relacionadas às necessidades individuais dela. E aí a gente, mas que egoísmo também, só enxerga o que, né, o que quer. Não é, gente. A gente precisa entender a criança como um ser que está se desenvolvendo e tem tais necessidades, que, assim, são necessidades fisiológicas, de certa forma, porque a gente está falando da fisiologia do crescimento dessa criança.
né? Não é a necessidade fisiológica comer, beber e, né, enfim, urinar, etc. Mas é quase, é tão intensa essa demanda que ela está nesse patamar. Eu gosto de falar isso quando eu converso com alguns pais, porque sempre tem, né? Como professor, sempre tem um pai que vem desabafar e tal. E às vezes a gente só está olhando errado para aquela criança. E aí a gente está jogando uma responsabilidade, uma culpa em cima da criança, mas a gente só está olhando errado para ela. A gente está olhando para ela como um ser adulto, como se ela fosse adulta e ela não é. Então, quando a gente Um adulto em desce. miniatura. Exatamente. Aí a gente consegue entender, ah, tá bom, é óbvio, meu filho ainda, se Deus quiser, nosso objetivo é que ele consiga valorizar todas as suas atividades, todos os seus atos de serviço, mas ainda com 5 anos eu não tenho como exigir que ela reconheça o meu amor, ainda que a linguagem do amor dela seja atos de serviço, nesses serviços do lar, da casa, da família. Ela só consegue sentir isso quando isso está conectado com a demanda ali dela, né? Como você estava falando, é amarrar um sapato, é consertar um brinquedo, é sentar para colar um papel que rasgou. Exatamente. E para as crianças maiores, eu atendo muitas mães que falam assim: ah, mas essa criança já tem 9 anos e não estuda sozinho. Ah, tem 8 anos e quer que eu fique sentado para fazer o dever de casa. Mas assim, nem todas as crianças elas vão ter essa autonomia tão cedo, por exemplo, com as coisas da escola. Muitas crianças vão precisar daquele apoio do pai sentado, conversando, dedicando aquele tempo, e principalmente as crianças que têm essa questão dos atos de serviço, porque ele vai sentir, nossa, minha mãe me ama tanto, ela parou tudo que estava fazendo para me ajudar, ela guardou os brinquedos comigo, ela estudou comigo para a prova, e eu acho muito interessante a gente observar isso, né? Que a gente... Até quando vai fazer uma coisa para a criança, eu até vou voltar no exemplo do bolo, que eu tinha falado do presente, que quem tem a linguagem do amor presente vai dar mais valor para o bolo concreto. Quem tem a linguagem dos atos de serviço vai dar mais valor para o fato da mãe ter se disponibilizado a fazer aquele bolo. É mais o ato, entende? Sim, para a criança do presente, se esse bolo vem da rua, tudo bem também. Se esse bolo foi comprado na padaria, tudo bem. Perfeito, perfeito. Exatamente. Acho que deu para tirar dúvida, né? Deu, acho que sim. Que ela trouxe para a gente. Fez, a pergunta que ela fez. Deixa eu falar uma coisa, aproveitar aqui que a gente ainda vai falar de mais 2 linguagens e a gente quer também responder a todas as perguntas de vocês. Mas algumas pessoas não sabem, aqui embaixo vocês têm um balãozinho com um ponto de interrogação. Se vocês tiverem uma pergunta muito importante ou, enfim, pouco importante também, tá valendo. Toda pergunta é muito importante, acho que fica melhor se eu colocar assim. Que vocês queiram que a gente responda, clica ali e escreve. Porque o que acontece? Às vezes a gente pode se distrair aqui na conversa e não ver os comentários, porque os comentários vão rolando. Mas as perguntas ficam registradas. Então eu estou aproveitando para contar isso para vocês. Isso não é só para a nossa live, é qualquer uma. Se vocês estiverem assistindo e quiserem fazer, a não ser que a pessoa que está por trás, que está apresentando, não queira responder. Fora isso, vocês têm essa possibilidade de, em qualquer live, fazer essa pergunta direcionada. E aí a gente não perde nos comentários. Porque eu não quero perder pergunta, então podem botar lá. Eu mesma, às vezes eu olho, aí eu volto, né? Fico assim, sem saber se eu olho a pergunta. Acontece. Então, vamos para a próxima linguagem do amor, que eu acho que essa é a que todo mundo ouve falar e nem sabe que é a linguagem do amor, que é tempo de qualidade, né? Eu acho que é uma coisa que hoje em dia muitos têm falado, né, do tempo de qualidade, mas para algumas pessoas a questão do tempo de qualidade, ela vai ser mais importante do que para outras pessoas. E aí, muitas vezes a gente tem aquela criança assim que não deixa a gente fazer nada dentro de casa. Você, ai meu Deus, eu não consigo fazer uma comida, eu não consigo varrer, eu não consigo sentar para responder o e-mail. E aí, geralmente, esse tipo de criança, se você antes de começar as coisas que precisa fazer, sentar com ela juntinho ali e fazer algo junto, um jogo, um lanche, uma conversa, geralmente essa criança se acalma e depois você consegue dar continuidade às suas coisas e a criança vai se entretendo mais facilmente com outras coisas. Por quê? Porque a gente foi lá, encheu o tanque do amor da criança, né? Ela ficou ali transbordando de amor, está mais segura para continuar fazendo as outras coisas que vão aparecer, brincar, enfim.
O tempo de qualidade, gente, é uma coisa muito importante e eu acho que é um convite que nos faz para a gente poder olhar para os nossos filhos. É muito difícil, às vezes, a gente conseguir perceber essa questão da linguagem do amor, mas a criança, ela sente falta do nosso olhar. E às vezes, quando tá tudo muito difícil, né, e a gente pensa, caramba, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa para eu ter esse tempo de qualidade. O Gary fala isso no livro também, que muitas vezes para você dar o seu tempo de qualidade, você vai ter que ter essa consciência de que você sim precisa abrir mão um pouquinho de uma coisa naquele momento para dar aquele tempo de qualidade. Mas isso é tão importante para a criança se sentir olhada, a criança se sentir amada, a gente abaixar, olhar no olho da criança, conversar qualquer coisa, ouvir, né? Às vezes, muitas crianças até maiores, né? Eu vejo que chamam os pais para brincar e aí a gente ocupado, não vou, não posso, agora não. Tente ao menos uma vez, né, na semana, ir para essa brincadeira. Mamãe, vamos brincar aqui, fazer uma comida. Entra na brincadeira, faz isso. Às vezes são 20 minutinhos, mas a criança precisa daquilo, entende? E é muito importante a gente pensar nessa questão do tempo de qualidade, principalmente hoje em dia, que muitas crianças às vezes não têm tanto tempo com os pais. Então, além das pessoas especificamente que têm essa linguagem do amor, eu acho que de uma forma geral é muito importante a gente refletir sobre isso. Sobre como que nós utilizamos o tempo que nós temos com o nosso filho. Legal, isso é muito legal, muito interessante. E assim, às vezes a gente também fala muito em esse termo, tempo de qualidade, ficou um pouco batido e tem muita gente que entende ele errado. Porque o que acontece? A gente acha que se eu parar e fizer um jogo com o meu filho, aquilo é um tempo super de qualidade e é suficiente, eu posso virar as costas e ficar fora o dia inteiro. Mas isso não é verdade, porque tempo de qualidade precisa ter tempo suficiente. A gente às vezes fala isso para o nosso filho, mas a gente não fala isso para o nosso chefe. Eu vou escrever um texto muito bom, mas eu vou escrever só em 5 minutos, porque aí eu vou pegar assim o topo da minha criatividade para quem encher linguiça, tá bom? A gente fala isso para o nosso chefe? Não fala isso. A gente aceitaria isso? Não aceitaria isso. Aí também acha que com a criança, vou fazer um desenho, pronto, tchau. Ai, mas essa criança quer mais atenção. Gente, a gente não está aqui para contar conto de fada para ninguém. A gente está aqui para falar de realidade. A criança é um ser em desenvolvimento. Ela precisa se sentir amada para que esse desenvolvimento aconteça da melhor maneira, né? E para que essa criança possa, enfim, florescer, mostrar suas qualidades. Esse é o nosso objetivo como pais. Se não for, tudo bem, eu entendo, beijo, tchau. Né? Mas se for, a gente precisa ter um pouquinho de esforço. Na verdade, isso está no nosso relacionamento com tudo. Eu amo a minha profissão, eu faço um monte de coisa aqui com prazer, mas às vezes eu tô cansada e eu quero parar. Às vezes eu queria ver um filme no Netflix, mas não dá, porque para eu fazer o meu trabalho de uma forma, né, que atinja uma qualidade, eu vou precisar fazer também um esforço. Né? Aquela coisa de ame o que você faz e aí você não vai trabalhar nunca. Isso é mais ou menos, porque não é bem assim. É óbvio que você vai fazer com mais prazer. Mas, assim, existem coisas que precisam ser feitas, ponto final. Você não questiona se você precisa alimentar seu filho. Você não questiona se ele precisa tomar banho. Bom, algumas pessoas questionam, mas eu não questiono, não. Você não questiona se ele precisa, né, ir ao banheiro, fazer xixi, fazer cocô. A gente não questiona nada disso. E aí a gente quer questionar que a criança quer atenção. Não, não dá para dar atenção, não. Às vezes não dá mesmo, gente. A gente faz o melhor que a gente pode. Mas, assim, a realidade existe essa demanda de amor, né? E ele fala, eu não sei se ele fala balde, não, ele fala tanque do amor, tanque, né? Que quando esse tanque tá cheio, ele transborda. E isso é uma coisa super simples, a gente sabe que a gente transborda o que a gente tá cheio. Se a gente tá cheio de amor, a gente transborda amor. Se a gente não tá cheio de amor, a gente não consegue transbordar amor também, né? Existe um livro muito legal usado na educação infantil, que é Have You Filled a Bucket Today? Se alguém souber o nome desse livro em português, me avisa. Seria, traduzindo ao pé da letra, você já encheu um balde hoje. Né? Mas eu não sei se é essa a tradução, porque eu só me lembro de ter lido esse livro em inglês. Vou repetir. Have You Filled a Bucket Today?
E ele ensina, ele fala um pouco sobre bullying. Eu usei esse livro também na minha monografia, mas li muito já em sala de aula, porque eu trabalhava com educação bilíngue já no Brasil, então eu lia livros em inglês. E ele fala exatamente disso de uma forma simples para as crianças. Então a gente está querendo ensinar as crianças o quê? Que, cara, se eu encho o baldinho de coisa boa, eu transbordo coisa boa. Se eu encho o baldinho, estou tratando mal o meu amigo de coisas ruins, essa pessoa às vezes transborda coisas ruins. A gente já chegou no nível de ensinar isso para as crianças, mas ainda tem muito adulto que ainda não entendeu, ainda não se alertou para essa realidade, né? Então é por isso que eu bato na tecla de novo, que eu às vezes chamo a teoria dele de teoria, mas para mim não é teoria, para mim é o óbvio que ele falou, gente, vamos olhar para isso aqui? Porque a gente se expressa de formas diferentes na entonação da nossa voz. Tem gente que gesticula mais, tem gente que gesticula menos. E todo mundo, ninguém discute que a gente se comunica de formas diferentes, né? Então, acho que é simples também da gente entender que se a gente se comunica de forma diferente, a gente também recebe essa comunicação de forma diferente. E isso é válido para tudo, para a frase que eu falo e para o amor que eu expresso. Eu acho que está faltando uma linguagem. Mas pode interessante comentar. Você falar essa questão do tempo suficiente, né? Porque exatamente é isso. A gente também quer dosar tudo. Eu vou dar o tempo de qualidade que eu quero dentro do meu tempo, da minha agenda, da minha necessidade. E às vezes a gente não olha a necessidade do outro. E o Gary fala no livro constantemente dessa questão do amor ser uma necessidade fisiológica da criança, de uma forma do que a gente trata do desenvolvimento emocional, da inteligência emocional dessa criança. Então, quando você compara com comer, com tomar banho, você tá certa, é isso mesmo. E a gente precisa estar comprometido com isso, porque a criança ela é um ser em formação, e a gente fala muito o quê? Da temática da educação integral, né? Que é formar essa criança em todas as suas esferas. E uma dessas esferas é a esfera emocional, a esfera mental, para além da cognitiva, da espiritual, da questão física, enfim. E uma sugestão que eu dou é que vocês tragam essa criança, né, quando ela já está um pouquinho maior, para coisas que você precisa fazer em casa. Essa criança, ela é do tempo de qualidade. Bom, vamos comigo tirar a roupa do varal. Vamos comigo jogando uma roupa na máquina. Às vezes são coisas que demoram um pouquinho mais, mas a criança ela vai se sentir amada ali naquele tempo com a família. Não necessariamente tem que ser só um tempo de algo que a criança está fazendo. Pode ser também essa questão da criança estar junto fazendo algo com a mãe, com o pai, né? Ajudar a consertar alguma coisa. Isso tudo, né? A gente colocar a criança dentro da nossa rotina, dentro da rotina da família. Tem uma pergunta aqui. Gente, eu vou precisar de óculos, que vergonha. Eu até agora não consegui ler a pergunta. Eu cliquei sem saber se estão falando mal de mim, se é uma pergunta. Depois poderiam dar referências que falam sobre esse assunto, desse autor que vocês estão citando. Sim, Gabi, o nome dele é o Gary Chapman. Pode até tirar um print aqui, ó. Aí, ó. As 5 linguagens. Deixa eu apagar aqui para poder dar para ver o livro. Isso, ó. Vê se dá para dar um print aí, Gabi. As 5 linguagens do amor das crianças. Tá ok? Acho que já deu tempo, né? Foi. Eu posso botar nos comentários também. Beleza. E esse é o nosso autor de referência para a teoria das 5 linguagens do amor. O livro é riquíssimo, gente. Assim, o que a gente está falando é uma pincelada que daria para fazer tantas lives para falar do conteúdo desse livro. É maravilhoso, tá? E aí agora a gente vai para a nossa última linguagem do amor de hoje, que são as palavras de afirmação, né? Aquelas crianças, aquelas pessoas que elas precisam daquelas palavrinhas amorosas e fofas mais do que as outras pessoas, né? E para essas crianças, quando a gente briga, é mais forte ainda o que a gente fala. Então a gente precisa também ter cuidado, porque o erro, digamos assim, nessa questão das linguagens do amor, quando a gente faz o contrário, pesa muito mais para essas crianças do que para outras. Então, às vezes, você vai brigar com a criança, para com isso, seu bobo. Para essa criança, que a linguagem do amor é a palavra de afirmação, esse bobo vai ficar na cabeça. Bobo, bobo, eu sou bobo. E aí a gente já sabe
o que pode acontecer como consequência, né? E aí, uma coisa assim que eu acho muito importante é a gente não confundir palavra de afirmação com aquela questão da gente ficar elogiando o tempo todo a criança, colocando essa criança como se ela fosse o topo do mundo. Eu gosto mais que a gente use, e o Gary usa muito também o termo de palavras de encorajamento, tá? Uhum. A gente poder encorajar essa criança a superar as suas dificuldades, a ser uma pessoa melhor. Quando for um momento oportuno, dizer as qualidades, conversar também sobre os defeitos, o que precisa melhorar. Então, ela precisa das palavras de afirmação, né? Deixar um bilhetinho para essa criança, às vezes na lancheira do colégio, quando ela abre. Eu não sei no Canadá se vocês levam lancheira, leva, né? Mandamos lanche aqui, a educação pública não inclui lanche. Algumas crianças que vão para creche privada, elas têm, mas a educação pública não. E eu cansei de escrever, aliás, não cansei, ainda vou escrever mais, mas minha filha está no ensino remoto. Bilhetinho na casca de banana, na casca de tangerina, no papel, na lancheira, na mão. Ela adora. Viu? Que gracinha. Então, as palavras de afirmação, elas estão muito relacionadas com isso. Então, eu acho que o principal das palavras de afirmação é a gente pensar nisso. Palavras de encorajamento, não dar o elogio que fuja do controle, né? Que a criança vai inflar e achar que é melhor do que os outros. Precisamos do equilíbrio para tudo. Uhum. E essa questão do concreto, porque como a gente já falou aqui, os pequenininhos precisam muito do concreto. Então deixa um bilhetinho, deixa um coraçãozinho. E até tem um post lá no nosso Instagram que fala de formas de você dizer para a criança que a ama. Essas crianças que têm a linguagem do amor nas palavras de afirmação, elas precisam muito ouvir. Eu te amo, eu amo você, você é lindo. Elas precisam muito mais ouvir isso do que outras crianças. Como a gente não consegue descobrir quando eles são muito pequenos, por isso que o Gary fala, até 5 anos, enche de todas as linguagens do amor possíveis e depois a gente vai vendo como que vai caminhar o desenvolvimento da criança, qual é mesmo a linguagem principal. Isso aí, muito legal. Gente, se vocês têm dúvidas, postem aí. Se vocês têm comentários, postem aí. Eu queria saber, assim, até desafiar vocês agora, nesse momento, a arriscar, pensar qual seria a principal linguagem do amor dos filhos de vocês. Enquanto vocês pensam, vocês podem postar aí pra gente. Enquanto vocês pensam, eu ia comentar uma coisa que a Mari falou, eu comentei, mas eu acho importante comentar de novo, porque eu sei que tem gente que chega depois, né, e pega mais pro final da live. A gente está falando desse tema, que são as 5 linguagens do amor. Nada mais é do que a teoria de um antropólogo, né? Ele também tem outras qualificações, que é o Gary Chapman. Eu nem gosto de chamar muito de teoria, porque eu acho que assim, é uma coisa muito simples, é de observação simplória. Não é aquela coisa do concordo ou discordo. Eu acho que sim, é muito simples a gente entender que as pessoas podem se sentir amadas de uma forma e não de outras. E basta a gente colocar isso para o nosso dia a dia. O que vocês gostam? Significa para vocês alguma coisa o marido limpar a casa inteira? E, tipo, ou significa mais ele ignorar, deixar a casa toda bagunçada, botar uma taça de vinho para vocês? Ou pedir, né? E assim, marido, esposa, vice-versa. Eu sei que tem homem por aí aqui com a gente também, né? Esse perfil é para famílias. E o que representa para vocês? É igual? Tanto faz? Ou, não, eu aprecio mais isso, eu aprecio mais aquilo. Né? E para mim tem total diferença. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu adoro uma taça de vinho, mas eu prefiro ver minha casa limpa. Então, assim, não adianta meu marido querer ignorar, porque eu preciso, eu acho que eu entendo muito. Não é a minha única forma de me sentir amada. Veja bem, eu não sou leviana de chegar para ele, mas que negócio é esse? Eu não gosto de vinho, eu jogo isso fora, você não me ama. Não é isso. Eu também me sinto assim amada, mas não enche o meu tanque na mesma proporção do que se ele chegar, olha, limpei a louça, pode só tomar um banho e deitar na cama hoje, ver um filme. Nossa, isso para mim representa muito, né? E é óbvio que para todo mundo. E aí a gente começa a pensar, se é para todo mundo, por que eu não acho que é para minha filha? Para o meu filho, né? Eles são seres humanos também.
né? Têm a mesma formação que a gente tem, crescem da mesma forma, se desenvolvem da mesma forma. São seres, têm personalidade, né? Então, assim, tem muita gente que pergunta, eu mesma me questionei quando eu li esse livro, tipo, o que será que faz com que a linguagem seja a linguagem principal, né? A gente se sente amada, todas essas são formas legítimas de amar o próximo, de amar nossos filhos, todas elas são importantes. Mas tem aquela que, assim, significa mais, que quando eu jogo, eu penso, assim, num baldinho, sabe? Eu posso jogar copo d'água, eu posso jogar uma jarra d'água. Então, assim, você vai ficar exausta se você ficar jogando copo d'água, né? Se você ficar jogando água no conta-gota, não vai encher nunca, vai demorar, e a gente fica cansado, né? Então, assim, é importante, é muito bacana poder, tipo, refletir sobre isso e aplicar isso com as crianças, porque são pessoas como a gente como a gente, né? Precisam se sentir amadas, né? Até mais do que a gente, porque eu acho que a gente, como adulto, tem maturidade de Sim, pensar, não foi dessa sim. vez, né? Essa pessoa ainda não percebeu. Eu vou falar, eu vou explicar, eu vou dizer, poxa, obrigada por essa taça de vinho, mas você podia lavar a louça para mim? Porque eu não consigo nem sentar para tomar, porque eu quero ver a louça vazia. Aí eu vou lá e eu lavo, né? E aí, tipo, eu não descansei. Então, assim, a gente que é adulto, a gente pode se explicar, falar, conversar, mas a criança não. Então, assim, acho muito importante que os pais desenvolvam essa sensibilidadezinha e, tipo, olhem para o filho a partir de agora pensando, deixa eu ver o que te agrada mais. Ah, essa semana eu ainda não fiz isso pelo meu filho, eu vou fazer. E aí, lembrando, né, quanto é o que você falou também, né? Tô fazendo aqui também um resumão. Lembrando que a criança tem lá o tanque dela. Se eu fico enchendo de conta-gota, eu fico cansado e ela quer mais. Então é um ciclo que não se acaba. Todo mundo fica exausto, estressado. É óbvio que existem problemas psicológicos, dificuldades de aprendizado. A gente não está aqui dizendo que se você amar seu filho da forma certa, nada vai dar errado, que ele nunca vai te obedecer. Não é isso. Não é conto de fada, né? Mas tudo vai ser um pouco mais leve. Se a gente puder, pedacinho por pedacinho dos nossos problemas, resolver de uma forma mais lógica e sensata, né, a gente consegue aliviar a nossa carga. Se eu tenho uma demanda muito grande de trabalho, tô toda perdida. Eu não vou virar para vocês aqui, ó. Não, vou virar. É assim que eu me organizo. Post-it para tudo quanto é lado, porque eu não dou conta. E essa é a minha estratégia para aliviar o meu dia, né? Eu uso a agenda do Google enfim, tudo para tornar o meu dia mais leve. E o meu relacionamento com meu filho, eu quero ter essas estratégias também. Eu quero poder ter aonde parar e refletir, isso aqui faz sentido, então eu vou aplicar, poxa, agora tudo ficou mais leve. Eu acho que assim, essa é a ideia principal, né, da gente trazer esse tema para bater papo aqui com vocês. Ó, vou ler alguns comentários. Amanda essa live, ai que bom. Meu filho é mais toque, minha filha é mais afirmação. Pois é, eu tenho duas. A pequenininha é muito pequenininha, só tem 1 ano. Mas eu já percebo que ela necessita muito mais da minha presença em tempo. Gente, parece meio ela é bebê, ela precisa mais de você. Mas eu não tô relacionando ela com a Antônia de 5 anos. Eu tô lembrando da Antônia com 1 ano, como não tava nem aí pra mim, como podia ir pra qualquer lugar. E ela já não é assim. Não quer dizer ainda, é muito cedo pra gente falar, né? Determinar a linguagem do amor dela, mas eu já percebo essas sutilezas, essas diferenças, né? Juliana falou que ainda não dá para identificar do filho dela. Helena ainda é muito pequena, mas eu já percebo a necessidade de toque físico. Para a Joana, estou na dúvida se é palavra ou tempo de qualidade. É o que a gente falou, é a linguagem principal. Obviamente, a principal tem a secundária, a terciária, a quarta e a quinta, né? Talvez até mais, se alguém descobrir, né? O Gary, ele já até falou sobre isso, que ele ainda não conseguiu identificar e classificar uma sexta, mas enfim, né? Tudo é possível. Que mais nesse resumão que eu posso falar para vocês? É isso, todas as linguagens são importantes. A gente quer Ó, construir essa base. Fala. Não, tô falando que tem mais comentário aqui, ó. Então lê. A Carla botou, Lorenzo tem muito do toque físico e da palavra. Ele já tem 5 anos, aí eu acho que já dá para ela ver bastante.
Ó, minha filha tem 5 anos e é tempo de qualidade é a linguagem dela. A minha de 5, que já tá para 6, eu também ainda, eu acho que é presentes. Mas assim, gente, idade não é aquele marco, né? Oi, aniversário de 5 anos, agora eu desvendei, agora eu posso Não, gente. determinar Quando, a quando a sua. gente fala 5 anos, fala durante os 5 anos, né? É Mais nessa ou fase, menos nessa isso. média, Vai um né? Eu tô falando processo. isso porque até eu não tenho certeza absoluta ainda, e a Dani falou que também tá na dúvida. Porque é normal, é nessa transiçãozinha de 5 para 6 anos, um pouquinho mais, talvez um pouquinho Pois menos, isso é. já esteja muito claro. E o Gelwi É, fala, o Gelwi tem duas possibilidades de avaliação da linguagem do amor, né, no final do livro, e muda a partir de 7 anos, muda o modo de você avaliar. Então, na verdade, entre 5 e 7 anos você tem uma ideia, e aí depois você consegue refazer o teste, apurar o seu olhar, né? Mas ele tem teste no livro dele para ele ajudar tem a teste no livro descobrir. dele, é verdade. E uma Eu coisa gosto de teste e desgosto de teste. Eu acho que é super é, válido fazer para descobrir, mas eu acho que assim, o primordial é a gente só olhar para essa criança com mais atenção e mais carinho. Eu acho que só nisso aí, no nosso dia a dia, a gente já não tem como errar mais. Já vai, as coisas vão entrar no eixo, né? Todo mundo vai se sentir com o seu tanque mais cheio. E aí, falando um pouco também sobre aquilo que a Mariana falou lá no início, às vezes a criança se sente, a criança quer uma linguagem que eu não gosto, que não é minha. A gente, como adulto, também precisa ensinar as pessoas ao nosso redor, alertá-las sobre o que nos agrada, o que nos agrada. Eu precisei falar para o meu marido que, tipo assim, me desculpa, obrigada pela taça de vinho, mas eu prefiro a pia, né, a louça limpa, porque eu não consigo sentar para apreciar se a louça não estiver limpa. E hoje ele prefere me servir a taça de vinho, mas ele se esforça, vez ou outra, não é sempre não, tá, gente? Minha casa não é perfeita. Mas é assim, a gente vai construindo, né, essa relação de mais qualidade com todo mundo ao nosso redor, né? Não só com os nossos filhos. Eu comecei a falar também, e eu mesma me atropelo, porque eu sou assim, minha cabeça é um vendaval. E não é apenas a questão da, da criação que constitui isso, porque senão seria muito óbvio. Eu amo assim, meu filho ele aprendeu a se sentir amado assim, mas tem a personalidade da criança. Porque senão seria muito óbvio, né? Ah, eu dou presente, meu filho se sente amado como? Com presente. Ah, eu passo tempo com ele, como é que ele se sente amado? Passando tempo. Não é isso. Porque a criança é um indivíduo único, né? A gente olha pra gente, a gente olha para o nosso irmão, a gente olha para os nossos filhos, para quem tem mais de um, e a gente percebe que somos pessoas diferentes, né? Por isso não é tão. É óbvio, mas não é tão óbvio assim. A Sol pediu pra gente fazer um resuminho bem rápido das 5. Eu acho que é ótimo. O Instagram costumava cortar com 1 hora. Eu soube que ultimamente ele não tem cortado sempre. Então vamos testar. A gente tem 2 minutos, mas se a gente cair, vocês já sabem. Se a gente não cair, pelo que eu soube, eu não sei se é número de comentários, se é coraçãozinho, se é número de gente assistindo, porque eu já vi live de 3 pessoas passar de 1 hora. Eu não sei qual é a regra, vocês sabem que o Instagram tem todas as loucuras dele, mas eu vou passar a palavra, Mari. Vamos tentar fazer um resumão aí em 5 minutos para a galera. Em 1 minuto. eu tinha muita coisa para falar, mas então vamos lá. A primeira linguagem do amor, a gente vai resumir o quê? O toque físico, beijo, abraço, corpinho com corpinho, tá? A segunda linguagem do amor, tempo de qualidade, ficar junto, dedicar tempo ao seu filho, olhar para ele, fazer coisas juntos, presentes. Dar pequenas lembranças, mostrar para a criança que você lembrou dela, mesmo que seja com coisas pequenas e baratinhas, com uma flor, com um bolo. Atos de serviço, fazer junto, né, gente? Vou fazer o dever de casa com você, vou te ajudar a guardar os brinquedos, vou cuidar da sua roupinha. E palavras de afirmação, encorajamento, né? Eu acho que a melhor coisa para as palavras de afirmação é o encorajamento, porque a gente consegue ajudar a criança a superar as próprias dificuldades e assim ela também se sente amada. Mais ou menos isso.
Maravilha, a gente já não foi cortada, então eu não sei qual é a filosofia, a ideia aí do Instagram, de quando ele deixa passar de 1 hora ou não, mas ele deixou a gente passar. Não sei por quanto tempo, então de qualquer forma eu acho que é seguro a gente dar um tchau e agradecer a presença de todo mundo. Mas a live vai ficar salva, compartilha com os amigos de vocês que possam ter interesse nesse tema. Eu acho que assim, é super válido, é um tema leve, não é uma coisa batida que todo mundo já ouviu falar. E eu acho, assim, de verdade, que é uma coisa que faz muito sentido. E que pode ajudar muitas famílias, né? Famílias, educadores, a gente ter mais essa forma de poder olhar para a criança ao nosso redor e poder dar a ela não é só português, inglês, matemática, geografia, ciências, mas o principal que é o que a gente quer dar, que é amor, fazer essa criança se sentir amada para que ela possa ter um desenvolvimento adequado, não é? Então vai ficar salvo no nosso Instagram e acredito que a Mari também possa colocar lá no dela. Vocês podem ver. Sigam ela, psicopedagoga Mariana Psicopedagoga, ou é o outro perfil dela, mas porque é para seguir os dois. Magistra Oficial, que é o site dela, com a Gisele, que também é outra educadora aí maravilhosa. É isso aí, galera. É um exercício de observação aí agora com a gente, como a Juliana acabou de comentar. Obrigada, Mari, muito por ter vindo falar sobre esse tema com a gente. Agradecemos Eu quero agradecer demais. vocês. Muito obrigada. E eu quero voltar para outra live para a gente explanar melhor esse assunto, que tem muita coisa e eu acho que é de interesse de todo mundo. Nós que amamos os nossos filhos, queremos o melhor para eles, né? Com certeza. Vamos marcar a próxima. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, Um tchau. beijo.